que a paz e uma bênção divina muito especial acompanhem o dia de todos que nos ouvem, trazendo luz e clareza para a jornada de hoje. Amém. É muito bom estar aqui para mais uma conversa. Bom, para começar, vamos imaginar o seguinte cenário, tá? Alguém entrega para uma pessoa uma maleta com, sei lá, R$ 1 bilhão. Nossa, quem dera, né? Pois é, mas assim, sem termos, sem letras miúdas, é um presente absoluto. Só que, em vez de celebrar, essa pessoa fica completamente paralisada. Ela não gasta um centavo, não investe. Ela só, senta do lado da maleta, suando frio, sem saber como agir dali em diante. É uma imagem forte. E por mais absurdo que pareça, é exatamente isso que tem acontecido com grande parte da igreja moderna, quando o assunto é o maior presente já dado à humanidade, sabe? Sim, é uma paralisia silenciosa e muito real, né? A dificuldade do ser humano em processar algo que quebra todas as regras da nossa economia diária cria um curto-circuito na mente. Exato. Porque a gente vive na base do trabalho duro e receba o seu pagamento, né? É a nossa regra padrão. E é para tentar consertar esse curto-circuito que estamos aqui. Com certeza. Nosso mergulho profundo hoje se debruça sobre as páginas de uma obra fantástica. O livro Graça Transformadora, mais especificamente o capítulo 16, que é intitulado Esforço e Dedicação. Um material maravilhoso, diga-se de passagem. Muito. E vale mencionar para quem nos acompanha que o autor deste livro é o mesmo que escreveu a obra Até que Nada Mais Importe, que inclusive é citada no próprio texto que vamos analisar. Isso mesmo. E é um material riquíssimo, justamente porque vai direto na raiz desse comportamento humano contraditório que a gente descreveu com a analogia da maleta de dinheiro. Certo, vamos desvendar isso. A nossa missão hoje é tentar resolver um dos nós mais apertados da vida cristã contemporânea. É um nó e tanto. Porque existe um conflito aparente que atormenta a mente de quem busca viver a fé. Como a gente equilibra a graça divina, que concede tudo gratuitamente, com a necessidade do esforço humano? Exatamente. Fica parecendo que são coisas opostas, né? Pois é. Olhando de fora, parece que as pessoas estão divididas em dois grupos. Ou estão correndo numa esteira ergométrica exaustiva, tentando pagar uma dívida infinita, ou estão largadas no sofá esperando que os céus façam todo o trabalho de forma mágica. É o famoso 8 ou 80. E o que precisamos fazer, antes de mais nada, é entender de onde vem esse nó, sabe? Qual é a raiz histórica disso? Então, o texto que estamos analisando faz um resgate histórico que explica bem o porquê dessa paralisia. A gente precisa voltar lá para a época da Reforma Protestante. O século XVI? Isso. E aquele momento não foi apenas uma mudança teológica, né? Foi uma ruptura psicológica. A igreja medieval tinha criado um sistema de terror com a venda de indulgências. Nossa, verdade. A salvação virou mercadoria. Exato! A salvação era tratada como um produto financeiro mesmo. O pavor do purgatório fazia com que as pessoas tentassem literalmente comprar a benevolência divina com moedas e obras de caridade forçadas. E aí Martinho Lutero olhou para esse sistema de exploração, onde a paz de espírito tinha uma etiqueta de preço e disse, basta. Ele resgatou a ideia central de que a salvação é inteiramente pela graça mediante a fé e não por obras. Foi uma libertação absurda. E foi uma libertação essencial para a história, né? O problema é como a nossa psique humana lida com libertações bruscas. Como assim? É que nós temos uma tendência histórica de viver como um pêndulo. A igreja precisava fugir daquele extremo de tentar comprar Deus. O problema é que o pêndulo balançou com tanta força que foi parar no extremo diametralmente oposto. Eu entendo. A gente foge de um erro e cai do outro lado. Exatamente. O autor argumenta que, como resultado, a cultura cristã moderna desenvolveu uma verdadeira fobia às obras. Fobia às obras. Sim. Qualquer menção a disciplinas espirituais, suor ou dedicação constante acende um alarme de pânico na cabeça das pessoas.
É como se aplicar qualquer esforço fosse uma ofensa direta à cruz. Mas peraí, sendo bem honesto com quem nos escuta, quem tem essa fobia não tem um pouco de razão? Como assim? É que se a gente começa a bater na tecla de que as pessoas precisam suar a camisa, não corremos o risco de empurrá-las de volta para a mesma prisão do legalismo? É um medo válido. Não estaríamos apenas dando um novo nome para a velha esteira ergométrica? Essa é a armadilha na qual quase todo mundo cai, sabe? E é por isso que o autor traz uma citação de Dallas Willard, que desmonta essa armadilha por completo. Que Willard diz: Ele diz o seguinte, olha só. A graça é o oposto do mérito, não do esforço. Nossa, parando para refletir sobre essa frase. Essa frase muda toda a dinâmica. Willard separa coisas que a gente costuma tratar como sinônimos. Exato. A gente confunde mérito e esforço o tempo todo. E precisamos entender como essas duas coisas funcionam na nossa mente. Então, como a gente define o mérito nessa história? O mérito é uma postura de arrogância. É a ilusão de que podemos colocar o Criador do universo em dívida conosco. Achar que Deus nos deve algo. Tentar merecer o amor de Deus pelo esforço é como roubar o cartão de crédito dele, comprar um presente para ele mesmo e entregar esperando que ele fique surpreso e grato. Nossa, que analogia perfeita. A transação não faz o menor sentido moral ou lógico, porque os recursos já eram dele desde o início. Exatamente. Por isso a graça aniquila o mérito. Faz todo sentido. O mérito é a tentativa bizarra de compra. Sim. Mas o esforço é outra categoria completamente diferente. O esforço é simplesmente a aplicação de energia, de tempo, de foco. A graça não é inimiga da energia. Na verdade, ela fornece essa energia. Sabe o que isso me lembra? Uma outra analogia. A gente costuma imaginar a graça como uma daquelas redes de descanso gigantes e macias, sabe? Armadas na sombra. O conceito de não faça nada. Exato. A narrativa comum é tipo, o trabalho pesado já foi feito lá no Calvário, a rede está montada, nossa única função agora é deitar e balançar. Pois é. Mas, se a graça é o oposto do mérito e não do esforço, ela não é uma rede de descanso. Ela age muito mais como um combustível de altíssima octanagem. Com certeza. Porque, pensa bem, o combustível não é colocado no carro para desligar o motor. Ele é injetado justamente para fazer o motor rugir na sua potência máxima. Essa imagem do combustível explica perfeitamente a mecânica por trás das Escrituras. O texto menciona a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Onde Paulo fala sobre o trabalho dele. Isso, o apóstolo Paulo foi um homem que absorveu esse combustível da graça de forma absurda. E o que aconteceu? Ele não foi para a rede de descanso. Longe disso. Ele mesmo diz que trabalhou mais do que todos os outros. A graça o mandou para a linha de frente com uma estamina inesgotável. O que nos leva a um dilema prático, né? Se a graça é o combustível e o nosso esforço é o motor, como acontece essa mistura? É aí que a teologia entra em ação. Porque, do ponto de vista matemático, se Deus tem poder infinito, por que ele simplesmente não faz 100% do trabalho e a gente senta e assiste? Como o texto concilia essa dependência total de Deus com a exigência de uma diligência extrema da nossa parte? Então, o material resolve isso introduzindo o conceito de sinergia, que é uma via de mão dupla. Não é um gráfico de pizza onde Deus faz 90% e a gente faz 10%, sabe? É uma cooperação integral. A Bíblia está repleta dessas evidências de empenho monumental. Paulo, na carta aos Colossenses, afirma que se afadiga, esforçando-se o mais possível. Esforçando-se o mais possível. É muito forte. Sim. E Pedro orienta que as pessoas apliquem toda a diligência para acrescentar virtudes ao caráter. O que mostra que o desenvolvimento espiritual não é algo passivo de jeito nenhum. Inclusive, o texto cita também o teólogo Russell Shedd, e a frase dele é daquelas que incomodam, né? Ah, essa citação é um soco no estômago. Total. Ele diz, abre aspas aqui, será grande a decepção dos remidos que esperam uma santificação infundida, sem esforço e sem cooperação obediente. Forte demais. E analisando bem o que o Shedd fala aqui, a gente no fundo quer muito essa santificação infundida, né? Nós tratamos o crescimento espiritual como se fosse uma atualização de software de um celular, sabe? Nossa,
Como assim? É tipo, a gente deita para dormir, a tela apaga, e durante a madrugada, de forma invisível, o sistema operacional melhora sozinho, sem que a gente mova um dedo. Caramba, é uma observação muito precisa sobre o comportamento moderno. Nós queremos o benefício sem o processo. Exato. Mas o conceito teológico de sermos cooperadores de Deus exige que estejamos acordados e trabalhando. O texto lembra do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Ah, o envio dos discípulos. Isso. Os discípulos saíram pelo mundo e pregaram ativamente. O suor e o esforço físico e mental eram inteiramente deles. E o Senhor, diz o texto, cooperava com eles, confirmando a palavra com sinais. É uma dinâmica fascinante. É mesmo. Deus não impõe a sua atuação plena na Terra sem agência humana. E o esforço humano é completamente estéril sem a capacitação divina. Mas vem cá, se eu não estou trabalhando para pagar a dívida e a graça já me deu a salvação como um presente irrevogável, por que eu me esforçaria tanto? O que muda a química do nosso cérebro para sairmos dessa inércia? O que é fascinante aqui é o seguinte: se conectarmos isso ao cenário geral da psicologia da fé, vemos que entender essa sinergia transforma completamente a motivação por trás da ação. A raiz do porquê a gente faz o que faz. Isso. O cérebro humano, quando está sob o peso do mérito, ele opera no modo de sobrevivência e medo. Se eu não fizer isso, serei punido. É a ansiedade tomando conta. Mas quando a graça remove a ameaça da punição, a motivação muda de obter um favor para responder a um favor. O trabalho deixa de ser uma negociação angustiante e se torna uma resposta de gratidão profunda. Nossa, a história que o autor conta sobre a própria vida ilustra essa mudança de mentalidade de uma maneira muito tangível. Conta pra gente. Ele relata que estava vivendo um ritmo super intenso de ministério e viagem, sabe? Trabalhando até o limite. E alguém observando de fora soltou aquela crítica disfarçada de preocupação piedosa. Sempre tem alguém, né? Pois é. A pessoa falou para ele: parece que você está tentando merecer aquilo que se recebe por favor. Olha só. No fundo, a acusação era de que ele estava operando na velha lógica do legalismo. Uma leitura baseada exatamente naquela lente distorcida da fobia das obras que a gente comentou. Para aquela pessoa, muito esforço significava obrigatoriamente falta de entendimento da graça. Perfeito. E o autor devolveu a provocação com uma clareza absurda. Ele disse que tinha plena consciência de que jamais poderia pagar pela graça que recebeu. E aí? A pessoa, ainda confusa, perguntou: então por que você se esforça tanto? E a resposta dele é o coração desse capítulo. Estou me esforçando porque Deus merece. Uau! Essa frase não é apenas um jogo de palavras bonito. Ela carrega uma lógica moral muito pesada. Vamos destrinchar a análise de mérito que o autor constrói em cima disso? Vamos lá. Na teologia cristã, é fato consumado que a humanidade não tem mérito algum para exigir a salvação. Toda a dignidade pertence a Cristo, ponto. O ser humano não é digno de receber o Evangelho. Isso é o básico, sim. O problema é a dedução perigosa que fazemos a partir daí. O cérebro pensa: já que não sou digno, então posso viver de qualquer jeito. É o pensamento de que a ausência de mérito justifica a negligência. Exatamente. Mas o material nos mostra que o fato de não sermos dignos de receber o presente não nos exime da responsabilidade de darmos uma resposta digna após o recebimento. É a resposta que importa agora. Pense no aspecto psicológico da gratidão, sabe? Se alguém entra na frente de um carro para salvar a vida de uma pessoa e acaba morrendo no processo, qual é a única resposta moralmente aceitável que quem foi salvo pode dar? Nossa, é impossível pagar a pessoa de volta. Não é para comprar a própria vida, mas porque o sacrifício merece ser honrado. Cara, faz muito sentido. É por isso que as Escrituras insistem que os cristãos vivam de modo digno do Evangelho. Aqui é que fica realmente interessante. Porque o texto desce dessa teologia abstrata e entra na psicologia familiar diária, sabe? Para explicar como a gente lida com isso na prática. É a parte que todo mundo se identifica. O autor aponta para um dos maiores perigos da nossa mente, que é a confusão entre o amor incondicional e a aprovação das nossas atitudes. Ele ilustra isso com uma história que vai fazer qualquer pai, mãe ou filho se identificar imediatamente. Ah, a famosa crise do boletim escolar? Essa mesma. O autor conta o episódio envolvendo o filho dele, o Israel, que na época tinha uns 11 anos.
O menino chegou em casa no final do primeiro bimestre em estado de puro terror. Imagino a cena. E havia um contexto pesado ali. A mãe dele, a Kelly, não apenas é rigorosa, mas é uma pedagoga de formação. Nossa senhora, aí a cobrança é dobrada. Total. Para ela, negligência nos estudos não é apenas um deslize, é quase um crime. Para piorar, o pai estava carregando uma bagagem de culpa. Por quê? Porque ele tinha levado Israel para uma viagem no começo do ano letivo, fazendo o garoto perder uma matéria fundamental de matemática bem na véspera de uma prova surpresa. Ah, então a nota vermelha não foi só falta de estudo. Não era puramente desleixo do menino. Ele era, como o autor brinca, um réu primário vítima das circunstâncias. O que cria um ambiente psicologicamente denso, né? O menino estava apavorado, porque na cabeça de uma criança de 11 anos, tirar uma nota baixa, decepcionando pais rigorosos, pode facilmente ser traduzido pelo cérebro como eles vão deixar de me amar. É exatamente esse o gatilho. O pai, lendo a expressão de desespero do filho, percebeu que precisava separar o valor pessoal do garoto da performance matemática dele. Uma sabedoria gigante aí. Sim, e antes de abrir o boletim, ele olhou nos olhos do menino e declarou o seguinte: Israel, guarde isso. Nada que você faça de bom vai fazer com que eu te ame mais. E nada que você faça de ruim vai fazer com que eu te ame menos. Que libertação. E ele continua: o meu amor não tem a ver com a sua performance. Tem a ver com o fato de que você é meu filho. O que o pai fez ali foi destilar a essência da graça incondicional e aplicá-la numa linguagem que a mente do menino pudesse processar. Ele removeu a ameaça existencial. Ele removeu. Mas aí, minha amiga, entra a comédia maravilhosa da natureza humana. O autor relata que, no exato segundo em que o alívio bateu e a graça foi compreendida, a expressão de terror no rosto do menino sumiu. E o que apareceu no lugar? Deu lugar a uma carinha meio malandra, sabe? Quase deu para ver as engrenagens girando na cabeça dele. Opa! Se o meu comportamento não altera a quantidade de amor que eu recebo, então liberou geral. Eu não preciso mais me importar com matemática. É fantástico, porque essa reação instintiva da criança de 11 anos expõe um mecanismo psicológico que leva tantos adultos ao erro teológico. Com certeza. O cérebro humano, que está acostumado a operar à base de recompensas e punições, pensa tipo, se não há punição, não há razão para esforço. Sim, mas o pai foi genial e bloqueou essa rota de fuga na mesma hora. Percebendo a malandragem, ele soltou a frase que amarra toda a discussão de hoje. O que ele disse? Preste atenção. Ser amado não tem a ver com a sua performance. Mas se você quer me agradar, aí já é outra conversa. Perfeito. Inclusive, o texto nota que John Bevere compartilhou uma experiência quase idêntica com os filhos no livro Extraordinário. Parece ser uma falha universal do nosso hardware mental. Isso levanta uma questão importante, porque é usando essa exata dinâmica do boletim que o autor diagnostica os dois erros fatais que vemos hoje na vivência da fé. Conta mais sobre esses dois erros. De um lado, existem aquelas pessoas presas no erro legalista. Elas vivem no pânico inicial do Israel, trabalham até exaustão física e mental, acreditando que se o boletim espiritual delas não vier cheio de notas 10, o Pai Celestial vai retirar o seu amor. É uma vida dominada pelo terror. Sim, e como vimos, tentar comprar o amor com performance é impossível e moralmente sem sentido. É a tal da esteira ergométrica, onde a pessoa gasta toda a energia da vida e não sai do lugar. Mas e o outro erro? O segundo erro é o do cristão negligente, que ouviu a mensagem da graça e estacionou na carinha malandra do Israel. Essas pessoas entenderam perfeitamente que as falhas não diminuem o amor incondicional de Deus. Até aí, tudo bem. O problema é que elas pegaram essa verdade maravilhosa e a transformaram em um escudo para o próprio comodismo. Elas cruzam os braços e param de se importar com as próprias atitudes. Porque acham que o amor incondicional significa automaticamente aprovação incondicional, né? Exato. E o autor deixa claro que isso é falso. Agradar a Deus não é uma sugestão rodapé na Bíblia, é uma doutrina fortíssima. E às vezes a gente tem medo de usar essa expressão, agradar a Deus, achando que soa como tentar conquistar salvação, sabe? Mas não é.
O texto recorda que figuras centrais das Escrituras tinham isso como bússola de vida. Em Hebreus, lemos que Enoque obteve o testemunho de ter agradado a Deus. O próprio Jesus dizia: "Eu faço sempre o que lhe agrada." Paulo exortava as comunidades a viverem de maneira a agradar a Deus cada vez mais. Há uma diferença enorme de intenção. Perceba a mudança de paradigma. Buscar agradar a Deus não tem absolutamente nada a ver com tentar fabricar o próprio valor. O nosso valor já foi fixado para sempre pelo amor incondicional dele na cruz. Que profundo isso. Então, quando aplicamos o nosso máximo esforço, o nosso suor, a nossa dedicação para viver uma vida íntegra e frutífera, não estamos tentando provar o nosso valor para Deus. Estamos provando o valor que Deus tem para nós. Nossa, isso vira uma chave monumental na nossa cabeça. O esforço, que antes era uma obrigação pesada e cheia de ansiedade, ele é redimido. Ele deixa de ser a linguagem do medo, da rejeição, e passa a ser a linguagem do afeto. Exatamente. A motivação é outra. A pessoa não levanta cedo, resiste às piores tendências morais e se dedica ao próximo para evitar que Deus feche a porta na cara dela amanhã. Ela faz tudo isso e com excelência, impulsionada pela graça, justamente porque ele já deixou a porta aberta para sempre. É o momento em que o combustível encontra o motor. E a verdadeira transformação começa a acontecer na vida real. Então, o que tudo isso significa no fim do dia? Significa que a dicotomia exaustiva que tantas vezes foi empurrada goela abaixo das pessoas é, na verdade, uma grande farsa. Com certeza. A graça incondicional de Deus e o esforço monumental da humanidade não são lutadores se batendo em um ringue para ver quem ganha. Eles são parceiros de uma mesma dança. A graça nos levanta do chão, quita dívidas que nunca conseguiríamos pagar e nos convida para uma vida de mangas arregaçadas, onde o trabalho não é mais um castigo, mas uma celebração ativa. A compreensão correta disso tira o peso esmagador das costas e, ao mesmo tempo, elimina a desculpa para a preguiça espiritual. É um equilíbrio perfeito, né? É o equilíbrio que liberta. E isso nos leva a uma reflexão final que não pode faltar. Quero deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve para ruminar ao longo desta semana. Fica a reflexão. Quando olhamos para a nossa própria caminhada, para o esforço que colocamos no trabalho, nos relacionamentos e nas disciplinas da fé, qual tem sido o real motor das nossas ações? O esforço e o cansaço diário nascem do medo de não ser suficiente e de perder o amor? Ou será que é o oposto? Pois é. Ou eles brotam de uma gratidão tão imensa que o maior prazer da vida é pura e simplesmente fazer o Pai sorrir. Pense com cuidado sobre o que está, de fato, acelerando o seu motor a partir de hoje. Uma mudança de chave incrível para quem está ouvindo. E olha, se toda essa discussão fez as engrenagens da mente começarem a trabalhar e trouxe novas perspectivas, nós temos uma novidade excelente. Opa, contra aí. Ainda há muita profundidade e muitos outros nós para desatar nesse material. Por isso, quero informar a todos que teremos um novo episódio desse mesmo livro em breve. Isso mesmo. Certas são igualmente capazes de reconfigurar a nossa visão. Nós agradecemos demais a companhia e a atenção de quem separou esse tempo precioso para refletir com a gente hoje. Fiquem firmes nesse combustível inesgotável. Deus abençoe todos os ouvintes.